achando que tá mais alto do que tu fez pra mim. Achei que tá. Tá, vai. Vê se é isso. Quem Deus liberta. Acho que sim. Quem sou eu pra que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sem eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre em quem será. Sou filho de Deus, sem em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sem escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sem eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sem eu sou. Sou filho de Deus, sem eu sou. Sou filho de Deus, sem Olá, pessoal da Aliança Bíblica de Porto Alegre. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje, compartilhar a palavra, mesmo que à distância nós estejamos separados aqui geograficamente, mas de qualquer maneira nós temos esses recursos tão preciosos que Deus ele nos conferiu nesse tempo. Isso é a providência de Deus, é a soberania dele, permitindo que a sua igreja ainda assim possa ser alimentada mesmo em tempos de pandemia. Então, é um grande prazer poder compartilhar aqui a palavra e eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã acerca de um ensinamento muito importante na Epístola de Tiago, que reflete justamente aqui essa relação entre provação, tentação, a nossa postura diante disso tudo
e como nós podemos perseverar e qual é o plano de Deus no meio dessas duas situações aqui, da tentação, da provação, e como é que nós podemos sair fortalecidos no atual momento que nós estamos vivendo, confiando na soberania de Deus. Ok? Eu te convido então a abrir a tua Bíblia na Epístola de Tiago. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 18. Tá? Então, acompanha comigo aqui a leitura do texto. Eu estou utilizando a versão NVI. Tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. No primeiro momento, quando nós lemos esse texto de Tiago, parece que existem várias informações aqui que elas são soltas. Parece que Tiago está dando uma série de instruções e que elas não são conexas entre si. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho nessa ideia, como eu já falei anteriormente, sobre tentação, provação, e como esse texto ele se encaixa de uma forma tão importante para que nós possamos viver de uma maneira melhor, sendo aprovados aqui nessa circunstância, ok? Então, nós podemos pegar aqui, fazer uma divisão lógica desse texto, e eu quero começar no versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Tiago começa dizendo aqui que a provação não necessariamente é algo que Deus utiliza como um teste na nossa vida, a fim de que se nós formos aprovados, nós ganhamos um prêmio, ou se nós não formos aprovados, nós perdemos aquele prêmio. Não é esse o ponto aqui do ensino de Tiago, mas Tiago ensina que a aprovação tem um propósito muito maior na vida do cristão. E esse ensinamento significa de que o cristão ele precisa amadurecer em seu caráter a fim de que não lhe falte coisa alguma. Deus trabalha muito na nossa vida por meio de nossa perseverança. Deus utiliza a nossa perseverança, inclusive, como uma forma de nos preservar na nossa caminhada com Ele. Nós preservamos, mas é Deus que nos preserva, e nós entendemos que essa verdade precisa ser mantida em tensão aqui. Mas Deus utiliza muitas vezes das provações não como um meio de punir o seu povo. As provações, elas são muitas vezes utilizadas como um recurso de Deus para nos mostrar que na falta daquelas coisas que nós tanto queremos e que nós entendemos que nós precisamos tanto, Deus ensina que nós devemos perseverar
E no final dessa perseverança toda, nós vamos encontrar essa ação completa realizada no nosso caráter, a fim de que nós sejamos maduros, íntegros e sem faltar coisa alguma. Exatamente essa é o grande objetivo aqui da aprovação que Deus coloca em nossas vidas. E nenhum de nós está livre de provações, porque elas fazem parte da realidade do cristão. Muitas vezes a aprovação é um meio pelo qual Deus usa para nos disciplinar. Ou seja, a disciplina não é um ato simplesmente de castigo vindo de Deus. Mas Hebreus fala que Deus, como um pai amoroso, utiliza a disciplina para nos guiar nos caminhos dele. Nós não devemos nos surpreender quando tais coisas aparecem em nossas vidas, porque é justamente por meio disso que Deus vai refinando o nosso caráter, tal como o ouro, que ele precisa ser purificado de alguma maneira. O ouro precisa passar por temperaturas fortes, temperaturas altíssimas, a fim de que as impurezas sejam retiradas e no final do processo todo ele esteja completamente brilhante, puro, límpido, e ele possa ser vendido por uma quantidade muito grande de dinheiro. É exatamente isso que acontece com o ouro, é exatamente o que acontece com a vida do cristão. Ele precisa passar por pressões, provações, a fim de que ele entenda de que no final das contas, o que ele precisa é de Deus e daquilo que Deus lhe confere, daquilo que Deus lhe dá. E as provações têm esse propósito. Agora, o Tiago começa a ensinar como o cristão deve reagir no meio da provação. E ele nos ensina isso no versículo 5 até o versículo 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago ensina aqui que a postura correta do cristão que está passando por algum tipo de provação é buscar sabedoria em Deus. Se você tem passado pela provação e você não tem, de alguma maneira, você não tem conseguido lidar com isso tudo, a postura ideal é correr até Deus, ciente de que Ele vai lhe dar a sabedoria necessária, dobrar os seus joelhos diante dele e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu não estou conseguindo passar por esse momento. A Bíblia nunca procurou, e o relacionamento com Deus ele é fundamental aqui para a gente compreender, Deus não espera de forma alguma que nós sejamos perfeitos. A nossa fé é imperfeita. Nós não temos capacidade de agradar a Deus por nós mesmos. Mas o que Deus espera é que, como filhos que são dependentes dele, nós possamos nos achegar nele, encontrar nele tudo que nós precisamos para a nossa vida, enquanto nós vivemos nesse mundo corrompido, decaído, afetado pelo pecado, afetado pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos, pelos nossos temores. Mas o que Tiago ensina aqui é que se você tem falta de sabedoria, você deve ir até Deus e buscar a sabedoria necessária para passar pelo momento de provação. Mas o que Tiago ensina aqui é que nós não só devemos pedir sabedoria, mas nós devemos pedir sabedoria da forma correta. E a forma correta no qual ele ensina que essa igreja, essas 12 tribos dispersas no qual a carta foi endereçada e é aplicada a nós hoje, é que nós devemos pedir com certeza, não com dúvida. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus com dúvida em nossas orações? Nós chegamos duvidando de que Deus pode fazer as coisas e muitas vezes nós sequer oramos porque nós não acreditamos que Deus tem poder para resolver a situação. Mas quando nós oramos, dobramos nosso joelho diante dele, não significa necessariamente que Deus vai mudar a situação no qual temos causado dor. Mas a sabedoria que ele concede aos seus filhos é essencial para que eles possam passar por tais momentos de dor, de dúvida, de incerteza e de insegurança. De modo que nós devemos confiar em Deus, nós dobramos o joelho, revelando a nossa incapacidade. Mas nós reconhecemos a capacidade de Deus, que pode todas as coisas, inclusive nos confortar, nos dar o caminho correto e nos dar o entendimento
para que possamos passar por toda e qualquer dificuldade. Aquele que pede duvidando. Tiago aqui traz algumas características dessa pessoa e diz que ela tem a mente dividida e é instável em tudo que ela faz. Basicamente aqui nós entendemos essa situação. Agora, a partir do versículo 9, nós entendemos mais ou menos aqui quais eram os problemas que essas pessoas do qual Tiago enviou a carta estavam enfrentando, que tipo de provação era a provação que elas viviam. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Então nós entendemos aqui que algumas pessoas que tinham posses acabaram perdendo suas posses, e a epístola de Tiago vai mostrar posteriormente a ênfase tão importante nas obras, né, como uma evidência de uma fé viva. Não é porque nós fazemos obras que nós temos fé, mas é porque nós temos fé que nós fazemos essas obras. É importante a gente lembrar. Efésios vai dizer que Deus já preparou de antemão as boas obras para nós praticarmos, mas tais pessoas aqui, elas estavam enfrentando dificuldade financeira, uma dificuldade muito severa, muitas delas passando uma fome muito complicada no meio disso tudo. E o que Tiago aqui ensina é que o irmão de condição humilde, ele deve se orgulhar não no sentido, aqui, no sentido pecaminoso da palavra. Ou seja, a pessoa que era humilde, de repente, ela ascendeu na vida, ela ficou rica, a partir de agora ela começa a tratar todo mundo mal. Não é esse o ponto aqui, né? Mas tal pessoa, ela deve se orgulhar mesmo que um revés aconteça na vida dela. Tal pessoa deve se orgulhar mesmo que aconteça algo tão ruim quanto uma pandemia, como nós estamos vivendo hoje, né? Mas o rico deve orgulhar-se caso passe a viver também numa condição mais humilde. Então o pobre que ficou rico deve se orgulhar, o rico que ficou pobre também, né? Por que Tiago está falando isso? É muito importante entender, né? Porque o rico passará como a flor do campo. Olha o versículo 11. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem, versículo 12, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que Tiago está querendo dizer aqui é que a riqueza e a pobreza, elas não conferem o sentido da vida. A capacidade financeira de uma pessoa não pode lhe dar sentido, porque a riqueza passa aqui como a planta que seca, o calor bate nela, ela cai da sua flor, a beleza é destruída, a beleza é temporária, né? Desculpa, a riqueza é temporária, a riqueza é passageira, a riqueza, num revés na vida, pode acabar. Quantas pessoas perderam dinheiro, fecharam seus negócios em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, e onde é que foi parar o dinheiro que é o Deus de tantas pessoas? Nós entendemos o que a Bíblia nos ensina, que a riqueza é passageira, a riqueza passa, ela não pode conferir ao homem o sentido da sua vida. Mas o sentido da vida está muito mais ligado com aquilo que Tiago fala no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O perseverar na provação faz sentido agora quando Tiago fala lá no início: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque o versículo 12 diz que feliz é o homem que persevera em tais provações. Feliz é o homem que depois de aprovado vai receber a coroa da vida, que tem muito mais sentido do que qualquer riqueza nesse mundo, que qualquer glória, que qualquer status, que qualquer benefício que o mundo pode dar. E Tiago continua falando aqui: se o sentido da vida é esse, tomem cuidado para perseverar, coloquem os olhos nas coisas certas. Entendam que vocês são cristãos acima de tudo, e que esse mundo é transitório, que esse mundo é passageiro, as coisas chegarão ao fim um dia, mas a coroa da vida está reservada justamente para essas pessoas que perseverarem até o fim. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus,
pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago fala aqui agora, e ele muda um pouco a perspectiva dele, e ele começa a falar da tentação. Antes ele falava da provação. É importante nós compreendermos que no Novo Testamento a palavra no original, no grego, utilizada para ambas as palavras, é a mesma palavra. O que muda aqui, o uso dela, é o contexto no qual ela é escrita. A palavra peirasmos aqui, ela pode significar tanto provação como tentação. E nós precisamos entender a importância aqui e como essa dinâmica ela se dá de provação e tentação, a fim de que a gente possa entender a natureza das dificuldades que nós enfrentamos. Em primeiro lugar, nós observamos aqui que a provação é algo bom, é algo que Deus nos envia, é algo que parte da vontade de Deus, é algo que Deus utiliza para transformar o nosso caráter, e Deus espera que nós perseveremos e que nós amadureçamos na provação, correto? E a partir daqui nós temos que entender que no meio da provação é o momento que Deus coloca dificuldades na nossa vida, a fim de que nós possamos enfrentá-las e gerando todo aquele fruto já mencionado. Porém, no meio dessas dificuldades, eis que surge a tentação. E o que é a tentação? A tentação basicamente é o mau desejo do nosso coração, sendo impulsionado pela atividade de Satanás, a fim de que nós percamos a nossa confiança em Deus e a partir daqui a gente venha a cair em pecado. Então, ambos têm um conceito diferente. A aprovação é de Deus, Deus tem um objetivo bom com isso, Deus espera que nós venhamos a amadurecer. Com isso, Satanás surge e o objetivo dele é nos derrubar. Satanás coloca dúvidas na nossa mente, né? Tais como, se Deus te amasse tanto, será que ele deixaria a tua vida estar da forma como ela está? Se Deus se importa tanto contigo, será que tu estaria vivendo uma situação tão difícil como essa? Será que se Deus ele fosse tão bondoso assim, ele te deixaria sofrer? E nós vamos ouvindo sutilmente a voz de Satanás, de modo que, pouco a pouco, nós vamos cair na tentação. Mas se você estiver sendo provado, e é isso que Tiago fala aqui, se você estiver sendo provado e você cair em tentação, a culpa não é de Deus. A sua situação não é desculpa para o pecado. Se você está numa situação difícil, Deus não te dá margem, Deus não te dá licença, Deus não te dá o alvará para você pecar livremente e colocar a culpa na situação que você vive. Aquelas pessoas que estavam vivendo uma situação de pobreza, elas não podiam colocar a culpa dos seus pecados em Deus. Do mesmo modo que você não pode fazer isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado, obviamente, por Satanás, mas pelo próprio mau desejo do seu coração. O mau desejo do nosso coração é que nos tenta. É aquilo que está dentro de nós, é aquilo que é inerente ao ser humano, é aquilo que nós possuímos, é aquilo que é contrário a Deus. Então nós precisamos lembrar constantemente disso, é que se eu pecar no momento de tentação, a responsabilidade é minha. E Deus espera de você que você possa ser santo, obediente, fiel no momento da prova. É exatamente isso que Deus espera. Se você pecar, 1 João, capítulo 1, capítulo 2, vai ensinar que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porém, João também ensina, filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. O objetivo de Deus é que nós não venhamos a pecar, mas que nós possamos nos manter firmes aqui, né? Toda a boa dádiva vem de Deus. Tiago insiste aqui, a aprovação é uma boa dádiva porque vem de Deus.
vem do Pai das luzes, como ele diz no versículo 17, que não muda como sombras inconstantes. É interessante nós observarmos aqui que aquele que duvida, ele tem a mente instável em tudo que faz, portanto é inconstante. Aquele que pede sabedoria, duvidando de Deus, é inconstante. A riqueza é inconstante, porque da noite para o dia ela pode ser perdida, o sol bate nela, ela cai, dá sua flor e depois ela morre. A riqueza é inconstante. Nós que pecamos e temos uma mente dividida, somos inconstantes. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos nos agarrar nele em toda e qualquer dificuldade. Porque o texto que nós lemos aqui diz que Deus não muda como sombras inconstantes. Diferente de nós, Deus não muda. O mesmo Deus que prometeu que estaria conosco até o final dos tempos, não muda. O mesmo Deus que disse que nos daria um escape da tentação, não muda. O mesmo Deus que nos ensina que não sobreveio sobre nós tentação alguma ou provação alguma maior do que nós possamos suportar, nos ensina aqui de que Ele não muda e que Ele permanece fiel a tudo que Ele prometeu. Para finalizar, versículo 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Deus nos criou por meio da sua palavra, por meio da sua verdade que não muda, a fim de que nós possamos frutificar, sendo os primeiros frutos dele. Isso significa que eu e você temos um propósito. E eu espero que com essa reflexão, com essa mensagem, você possa analisar a sua vida. De que forma você tem vivido hoje no meio da provação? Você tem sido fiel a Deus e compreendido que aquilo que Deus tem te tirado não pode te conferir o sentido da tua vida? Mas viver uma vida de intimidade com Deus, sim. Você tem orado, você tem pedido sabedoria, ou você tem de alguma maneira se entregado no pecado como desculpa para isso? Já que está tudo ruim, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. Reflita sobre isso. Avalie a sua vida com Deus. Espero que você possa ter uma postura diferente diante da provação, diante da tentação, e que Deus o auxilie a ser fiel em tudo aquilo que você fizer, de modo que você possa ser aprovado e você possa receber a coroa da vida quando Deus lhe chamar no tempo certo ou quando Cristo retornar. Espero que você possa amar Deus ainda mais a partir disso.